Olá, hoje vamos usar este espaço que normalmente é dedicado ao curso de Pedagogia Unesp-Univesp para uma conversa ao vivo sobre didática geral, a conhecida disciplina D15. Bom, na verdade a D15 chegou ao final e na próxima quinta-feira os alunos vão ter uma avaliação sobre esse conteúdo. E por isso, hoje vamos conversar ao vivo com o Robson Alves dos Santos, que é um dos professores autores da disciplina 15. E como de costume, na segunda metade desse encontro, os alunos podem encaminhar suas perguntas pela internet, que o professor Robson vai responder, né, Robson? Com certeza. Tudo bem contigo? Tudo bem, Ederson, e você? Bom, então, os alunos estão lá preocupados com a avaliação. Que a gente pode, como é que a gente pode deixá-los mais tranquilos? Vai ser tranquila essa avaliação? A gente, para deixar mais tranquilo os alunos, a gente pode dizer assim que vai cair tudo na avaliação. Bom, então vamos usar esse espaço aqui para dar uma recapitulada. Queria que você desse uma repassada geral, pelo menos nessa primeira parte aqui, antes das perguntas, sobre a disciplina. Certo. Didática geral, que é a introdução, tá certo? Identificação da didática aprendizado, enfim. O que você pode lembrar para eles aqui da disciplina? Acho que a primeira coisa que a gente pode lembrar é a questão do eixo condutor de toda a disciplina. Tá. Quer dizer, existiu uma didática, historicamente, essa didática voltada principalmente para uma escola que não era uma escola que preparava seres pensantes ou reflexivos, como nós discutimos hoje. Então essa didática ela se preocupava, por exemplo, com a técnica. Eu, no meu magistério, por exemplo, me ensinavam a apagar a lousa, como me posicionar na frente da lousa, como se isso fosse mais importante. Hoje, nesse caderno, a discussão da didática de forma maior nas universidades, está voltada principalmente para um processo reflexivo do professor. Mas preocupado com o quê? Uma didática que se preocupe em como fazer o aluno aprender. Então o foco não é apenas como o professor deve ensinar. Até porque o ensino não é neutro. Tá. Se você ensina algo a alguém. Quer dizer, não é simplesmente, eu ensinei e não aprendeu. Espera aí, ensino e aprendizagem estão intimamente ligados. Digamos que é um casal sem direito a divórcio. Né? Ensino e vou para que eles aprendam. Essa didática, então, está focada nisso. Quando a gente fala em identificação da didática, no processo histórico, a gente vai voltar, por exemplo, a Comênios. O primeiro vídeo mostrou bem essa questão do Comênios. Quer dizer, o ensinar tudo a todos. Se a gente for analisar esse retorno que nós estamos discutindo, nós continuamos discutindo a mesma concepção de Comênios, quantos... Desde então, né? Desde então, e ainda continuamos nessa discussão. Então, o processo da didática hoje está muito focado a isso. Quer dizer, como o professor pode organizar a aula, e aí nós chamamos a aula o ato pedagógico em si, porque o ato pedagógico ele não vai acontecer na avaliação. Essa brincadeira inicial que nós fizemos é que a avaliação ainda é o nó górdio da educação. Né? Vejam, a gente passa um tempo discutindo a disciplina de uma forma melhor, com filmes, com discussões, debates. Aí, quando nós chegamos no processo de avaliação, o aluno começa a roer unha, aquela coisa desesperada, o que eu faço agora? Então, esse processo da didática, ele passa por um perfil onde a gente vai focar a aula. Quer dizer, o que é essa aula? O que é o ato pedagógico em si? E se nós temos a questão da aula, como preparar essa aula? Porque a aula não pode ser algo espontâneo. A aula não é capim que brota, né? Sim. O professor, ele precisa preparar a sua aula. O planejamento que nós trabalhamos, envolvendo objetivos gerais, específicos, a questão dos conteúdos, as estratégias para melhor ensinar, para que o aluno melhor aprenda, tudo isso está voltado, e a questão da avaliação. Lembrando que num plano de aula, o principal é começar pelo objetivo. Parece algo óbvio de se dizer, mas o que eu tenho visto na minha experiência ao longo de escolas é que, ao montar um plano, o professor parte primeiro para o conteúdo. Quer dizer, ele não sabe onde ele quer chegar. Ele não sabe o que são objetivos, quais são. Ele não tem uma bússola, mas ele já está programando o que ele vai ensinar. Então, o primeiro processo que nós começamos é isso, o que eu quero ensinar. E como eu quero que o meu aluno aprenda. Na verdade, a didática, ela está focada em algumas perguntas. O que, como, para quê, por quê e quando ensinar. Essas perguntas é o que a didática busca responder. Quais são as perguntas? O que, para quê, por quê, como e quando. Então, essas perguntas, dentro do contexto da didática, é o que nós buscamos a resposta. Quer dizer, como preparar essa aula melhor? Se nós entendemos que a aula é o momento, vamos dizer, o apogeu do ato pedagógico, então o investimento tem que ser nela. Porque o resto todo é uma consequência desse processo. A avaliação será consequência disso. Sim. Se você desenvolveu a aula de uma forma tranquila, não tem por que se apavorar com a avaliação. A avaliação ela vai acontecer naturalmente. O problema é que quando nós falamos em avaliação, nós temos um ranço aí. Um ranço e alguns limites. Nós somos obrigados a desenvolver uma avaliação formal, uma avaliação no aspecto quantitativo, que vai medir, testar, e não levando em conta o aspecto qualitativo. Quer dizer, o quanto esse aluno aprendeu, mas no sentido de desenvolvimento. Aquele aluno que não sabia fazer o algarismo 1, e hoje ele consegue fazer até o 3,
ele teve um crescimento de 200%. Sim. Parece utópico isso, numa sala com 40 alunos, né? Mas esse olhar é importante. Quer dizer, esse aluno, ele é o agente, ele é o sujeito desse processo. Muitas pessoas falam do ensino tradicional. Uns falam bem, outros falam mal. E eu também aqui não detono o ensino tradicional, porque nós somos produtos dele. Por aquele momento ele foi importante. Mas nós questionamos essa postura da relação professor-aluno, onde o professor é o que sabe e o aluno é o que aprende. E hoje essa relação ela acontece de uma forma conjunta, entrelaçando os saberes. O que o aluno traz de casa e o que o professor leva também. Então quem ensina também aprende. Esse processo está imbricado nesse contexto. Ele aprende a ensinar. Ele aprende a ensinar. Até porque eu não posso ter um plano de aula que seja coringa. Ou como eu brinco, um plano de aula desodorante, para ficar só embaixo do braço e ninguém olha. Esse plano ele é elástico. Esse plano ele não pode ser um gesso. Algo que impeça com que você desenvolva melhor o seu trabalho. Ah não, porque aqui eu planejei uma atividade X, não vai dar certo, mas está no papel. O papel aceita tudo. Agora, a sua sala de aula é prerrogativa do professor determinar como vai trabalhar, essa flexibilidade. Por isso o professor tem a didática. Quer dizer, eu não posso chegar enquanto coordenador e falar, olha, você vai trabalhar dessa forma se você sabe como vai trabalhar com esse aluno. Então, trabalhar dentro dessa concepção da didática que nós discutimos ao longo do caderno, é justamente buscar esse aprender para o aluno, do e para o aluno, em conjunto com o professor. Daí a necessidade da formação continuada, do professor enquanto elemento da sua praxis, né, alguém que esteja realmente dentro de uma formação. Porque não basta gostar de criança. Ah não, eu gosto de criança, vou dar aulas. Ou popularmente, como falo, até amigos brincam comigo. Não, mas você trabalha ou só dá aula? Quer dizer, a atividade do professor é ministrar aulas. Mas o trabalho do professor não começa e nem se encerra na porta da sala de aula. Sim. Porque nós levamos atividades para casa, vou preparar aula, vou corrigir atividades. Então, o trabalho é muito mais amplo nesse sentido. E a necessidade da profissionalização é cada vez maior. Quer dizer, não dá para você simplesmente pegar uma pessoa, eu gosto de criança, não é prerrogativa. Gosto de criança, sei alguma coisa de matemática, vou dar aula de matemática. Vou dar aula. Quer dizer, não, então, se você quer realmente ingressar na educação, dar aulas, como a gente fala popularmente, seja realmente o profissional dessa área. Realmente eu preciso me preparar para isso. Em relação à avaliação, nós discutimos muito a questão de uma avaliação contínua, mediadora, né? E contínua. Porque, vamos dar um exemplo de um médico. Você vai ao médico, olha, eu estou doente, ele te dá o remédio X. 10 dias depois você volta, doutor, eu continuo doente, continue tomando o remédio X. 20 dias, um mês, aí você sumiu, o médico liga para sua casa, cadê o Ederson? Não foi. Ele morreu com aquele remédio X. Não, a avaliação final, ela tem esse sentido. Quer dizer, ao final você percebeu que o seu aluno não aprendeu. Só que esse processo contínuo, ele acontece muito mais no nível qualitativo do que do quantitativo. É a percepção do professor, perceber o quanto esse aluno está aprendendo e como ele aprende. Quer dizer, você avalia também o teu trabalho, né? Justamente. Para saber, bom, se ele não está aprendendo é porque tem alguma coisa que eu tenho que fazer aqui para fazer diferente, não? É isso que nós discutimos nesse módulo da avaliação. Avaliação como algo contínuo, mas processual e de dois lados. Eu, enquanto professor, avalio o meu aluno, mas também avaliando a minha prática, o desenvolvimento da minha aula e verificando quais as necessidades para uma mudança, quando houver necessidade. Agora, se a avaliação ela acontece de um lado só do aluno, e eu, professor, me julgo onisciente, não, eu tudo sei, eu tudo posso, e o meu aluno que deveria ter aprendido, aquilo que nós ouvimos, todos nós ouvimos na vida, eu ensinei, não aprendeu porque não quis. Nem sempre é assim. Então, essa avaliação contínua e processual, ela está muito mais ligada ao desenvolvimento desse aluno. Como diz a Jussara Hoffmann, ela fala que a avaliação tem que ajudar o aluno a crescer, a se desenvolver. Em bate-papos nossos, aí, em congressos, por aí afora, a gente sempre conversa dessa questão. Quer dizer, como que a avaliação faz para apontar o caminho para o aluno? Então, por exemplo, os alunos da Univesp agora com medo de uma avaliação. Ninguém gosta de ser avaliado. Ser testado, avaliado, não é confortável para ninguém. Estão na postura de aluno, estão na cadeira de aluno. Justamente, é muito engraçado, né? Porque muda a posição. Né? Você sai da cadeira de professor, senta na cadeira de aluno e a paura da avaliação vem. Mas por quê? Porque nós temos essa questão. E tem alguma coisa muito complexa que eles vão ter dificuldade para responder na avaliação? Olha, eu diria que é muita leitura, você tem que realmente ler a avaliação, porque hoje é um dos grandes problemas que nós encontramos no processo de avaliação é mudar isso quando você insere a contextualização. Quando você insere situações onde o aluno tem que interpretar aquilo que está sendo pedido. Sim. Muitas vezes o aluno se eu perguntasse o que é didática, de onde vem a palavra didática, talvez o aluno fale, não, é tranquilo.
Mas quando eu pergunto, quer dizer, em que situações, por exemplo, uma situação hipotética, em que situações o professor deve aprimorar a sua aula, como desenvolver uma aula realmente de qualidade dentro de um processo de planejamento. Sim. Quer dizer, qualquer professor, e os alunos da Univesp não são diferentes, porque são da área, são da rede, são professores, colocam isso. Mas aí entra também uma questão, poxa, eu vou escrever o quê aqui? O que está sendo pedido? Vai escrever o que está sendo pedido realmente, com a confiança do conhecimento que você tem. É muito engraçado, porque nós fomos tão doutrinados a responder testes, que aí fica mais fácil. Agora, escrever, a coragem da autoria. Na verdade, eu costumo dizer isso também aos meus alunos de graduação. A coragem de escrever as suas ideias. Então, muitas vezes você vai olhar, por exemplo, o processo ensino-aprendizagem. Se nós estamos falando de ensino-aprendizagem no caderno, quer dizer, como é que é isso? Ensinar algo a alguém e não simplesmente ensinar, num sentido solto, jogado. Sim. Quer dizer, de repente eu falo, olha, discuta essa questão. O discutir essa questão, eu estou solicitando o quê? Que ele utilize a habilidade, que ele tenha a competência daquilo que ele foi adquirindo ao longo. Tá. Porque seria um contrassenso se nós propusermos ao longo do caderno, tanto eu quanto os demais autores, o professor Edson, a professora Alda, o professor Jaime e o professor Celso, uma proposta de reflexão. Os textos conduzem para isso. Então, agora, uma avaliação totalmente tradicional, naquele sentido... Seria um contrassenso. Seria um contrassenso. Então, o que nós pensamos nessa avaliação é um espaço para que o aluno também se coloque. Entendi. É lógico, né? Nós estamos discutindo didática, a pessoa vem falar de um outro assunto, mas o fato não é ser prolixo. Então eu vou encher linguiça. O Robson falou lá, eu vou encher linguiça. Não é isso. Você consegue ser pontual dentro de uma concepção do que você sabe. Então, se eu perguntar para qualquer um dos alunos da Univesp como desenvolver um planejamento para uma aula de qualidade, mesmo antes da disciplina e depois da disciplina, esse aluno tem como responder, ele tem esse conhecimento. Então não é um bicho não é um bicho de 7 cabeças, não. Tá certo. Então vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma pausa aqui na nossa conversa. Depois eu tenho aqui algumas perguntas que já estão chegando pela internet e eu coloco essas perguntas para você e se faltar alguma coisinha a mais, você complementa. Combinado assim? Combinado, então. Então tá, então a gente faz uma pausa agora, voltamos aqui 2 minutinhos, já já. Bom, estamos aqui de volta ao lado do professor Robson Alves dos Santos, que é um dos professores autores da disciplina 15, que é a disciplina de didática geral, que estamos aqui tentando reavivar a memória dos alunos da Univesp, do curso de pedagogia Unesp-Univesp, porque vai haver uma avaliação cujo é tema, a avaliação que também é tema desta disciplina, né, professor? Bom, eu tenho algumas perguntas de alunos que mandaram. Tem uma aqui da Barra Funda, o Rafael Vital, aluno da turma 3, São Paulo, Barra Funda. Muitos coordenadores pedagógicos dizem que a indisciplina não faz parte do trabalho pedagógico da escola e deve ser resolvida pelos professores. Pois se há indisciplina é porque a aula não envolve os alunos. Ele queria saber se o senhor concorda ou discorda disso. É muito complicado jogar a culpa nas costas do professor. O professor tem umas costas desse tamanho. Eu concordo que existem professores que realmente não envolvam os alunos e acabam causando indisciplina. Agora, o papel de um coordenador pedagógico não é acima ou abaixo, ele tem que estar ao lado da equipe. Tá. Então, eu não concordo simplesmente falando, quem resolve o problema é você na sala de aula. Uma aula bem planejada, você tem maiores chances de envolver o seu aluno. Mas não é regra, porque nós estamos lidando com seres humanos, cada um com uma concepção, cada um com uma bagagem, com uma base. Então, não tenho como dizer, a aula bem preparada fará com que o aluno não seja indisciplinado. Na verdade, eu não diria isso, é a relação pedagógica que muitas vezes resolve a questão. Então, onde é que está a questão da indisciplina? Como atacar a questão da indisciplina? A questão dos limites hoje não existem mais. Exatamente. E também não podemos ficar dizendo, a família não dá limites, passou para a escola. Esse discurso furado que a gente sabe que você vai ficar procurando um culpado. Então, hoje nós temos que ter limites bem definidos em sala de aula. Esses limites, eu costumo dizer que nós temos que combinar as regras do jogo. No início. E com criança, principalmente, lembrar 899 vezes, mais ou menos, quer dizer, reforçar essa questão. É um trabalho de formiguinha, muitas vezes. Agora, é lógico, o professor, quando ele se vê sozinho, sem o apoio de uma coordenação pedagógica, para ele é muito árduo. Essa missão se torna muito difícil. Então, por mais que porque de repente ele preparou aula, ele trouxe malabarismos, ele fez aulas diferentes, outros recursos tecnológicos, e mesmo assim não atingiu. Então, e aí? Aí eu vou dizer, não, professor, você tem que envolver o seu aluno. Então, muitas vezes, o professor, ao preparar a sua aula de forma
show, Sei. ele não vai atingir todo mundo. Aquele aluno que precisa de um outro apoio, quer da família, quer de um profissional especializado, então eu trabalho em conjunto. Eu não acredito em professor sozinho em sala de aula. O Pacheco, num bate-papo com ele, figuraço o Pacheco, ele falou, olha, precisamos de professores solidários e não solitários. Então o trocadilho é bem pertinente. Porque é isso, essa união na escola, essa questão que, aliás, é uma das competências de Perrenot, trabalhar em equipe, precisa partir também da coordenação. Tá bom, vamos ver, uma outra pergunta aqui. Aluna Benê, de Guaratinguetá, turma 1. Gostaria de comentassem os seguintes pontos. Ela dá 2 pontos para o seu comentário. De que modo a didática pode superar o descompasso ensino-aprendizagem? Qual a relação dessas possibilidades com políticas públicas educacionais? Essa é uma pergunta que daria uma tese, né? Mas vamos lá. O descompasso ensino-aprendizagem é o próprio planejamento de aula. Se você planeja essa aula com foco, realmente o foco na aprendizagem do seu aluno, você já está buscando vencer esse descompasso. Vou dizer novamente, como disse o Rafael, não existem regras, porque muitas vezes o professor, a educação, busca receitas. E não existem receitas. Vai funcionar com uma turma, não vai funcionar com outra. Um aluno assim, você age assim. Um aluno assado, você age assim. Não tem assim. Mas a resposta é justamente o professor preparar a sua aula. Evitar o espontaneísmo. Chegar e falar, não, vou abrir, acho que é aqui que eu tenho que trabalhar, vou trabalhar dessa forma. Porque, infelizmente, ainda existe. Em relação às políticas públicas, é um assunto bastante árduo, bastante espinhoso aí. Porque nós corremos o risco de reproduzir discursos. O sistema não investe, o sistema não faz isso, as políticas públicas não são voltadas para a educação, nós sabemos de toda essa problemática. Então, na verdade, olhando assim de um modo geral, eu diria que nós precisamos aprender a votar sério. Eu acho que o problema está aí, realmente o brasileiro ainda não tem essa concepção política, né, essa concepção do que é ser um ser político em uma sociedade como a brasileira. Então, eu diria que antes de pensarmos como agir com uma política pública paulista, por exemplo, eu tenho que pensar em como melhorar esse processo eletivo no Brasil. Tá certo. Muito bem. A outra comentário que ela pede é a avaliação contínua como realimentadora do planejamento. Isso é real? Sim. Nós temos que tomar cuidado com a avaliação contínua, porque muita gente entende a avaliação contínua como um acúmulo de papéis. Porque entende a avaliação apenas como uma prova formal. A avaliação contínua, ela tem um aspecto qualitativo e quantitativo. Então, muita gente fala, agora eu vou começar a trabalhar com avaliação contínua, vou ter que dar 12 avaliações no bimestre? Você avalia o seu aluno no dia a dia, uma produção de um texto, um ditado, isso é uma avaliação. Quer dizer, o aluno vai à lousa, você observar, ele está acertando, melhorou, não melhorou, esse processo... Isso se anota, isso você tem uma coisa formal de tomar nota? A proposta que nós trazemos é do portfólio. O portfólio do aluno, quer dizer, você não precisa fazer relatórios imensos, algumas escolas exigem, mas essas anotações são coisas pontuais. Olha, o aluno não sabia adição, hoje ele desenvolveu adição em 3 parcelas, por exemplo. Então, esses tópicos, para que você entenda o percurso do seu aluno. Na avaliação contínua também, de repente esse aluno fez uma avaliação de adição e foi mal. Você trabalhou com ele de uma outra forma, uma outra metodologia, numa outra avaliação ele, nossa, detona. Então, ele tinha 2, agora ele tem 10. Esse aluno, ele sabe 20%, 100% ou 60%, que é a média. Então, a avaliação contínua, ela tem uma concepção maior, uma concepção mediadora, realmente. Sim. E integradora, entender isso como um processo. E aí, respondendo a pergunta, para o professor também. Eu achei que a minha aula abafou. Poxa, ninguém aprendeu nada? Então, peraí, o que eu tenho que melhorar? O que faltou? Então, aí entra a avaliação também para o professor para refazer o seu plano. No dia a dia. No dia a dia. Você tem que ter consigo mesmo o mesmo cuidado que você tem ao avaliar seus alunos no dia a dia. Sim, é isso? Avaliar a sua performance, vamos dizer assim. Né? De buscar correções. Buscar correções, melhorias, ou não falar, olha, estou no caminho certo. Tá bom. Vamos lá. Paulo Araçatuba. Em termos práticos, percebemos uma dificuldade em relação à diferença existente entre competência e habilidade. Ele sentiu isso. Ao longo do estudo dessa disciplina, essa dificuldade permaneceu. Ou seja, eles não conseguiram compreender bem a diferença. O senhor poderia, por gentileza, nos esclarecer? Paulo, né? Então, não, Paulo de Araçatuba. Araçatuba. Não tem o nome. Não só Araçatuba, como a todos. Vamos entender a habilidade e vou usar um exemplo bem prático. Tá. Para aqueles que fizeram autoescola vai ficar fácil. Primeira aula de autoescola, você chega, o instrutor já diz para você assim, senta, ajusta o banco, arruma os espelhos, verifica se o carro está no ponto morto, coloca o cinto de segurança, dá partida, Tá. Pisa na embreagem, solta o freio de mão, dá seta, vai soltando a embreagem aos poucos, apertando o acelerador devagar e sai dirigindo. Foi o quê?
Depois de tudo isso, você quer que eu dirija ainda? Por quê? Porque são muitas habilidades que eu não tenho, eu não domino. Habilidade está ligada ao saber fazer. O Perrenot ele chama de savoir-faire, que é francês. Saber fazer é a prática. O conjunto dessas diversas habilidades é o que eu uso hoje ao dirigir. Então a competência é um conjunto de habilidades. Quer dizer, hoje, quando eu dirijo, eu faço tudo isso que eu relatei aqui. Sim, mas você tem que exercitar para que elas sejam... A prática vem da prática, do fazer mesmo. Alguns vão dizer assim, mas isso eu faço automaticamente. Por que a gente chama de automaticamente? Porque essas habilidades já estão introjetadas. Eu já aprendi essas habilidades. E esse conjunto se torna competência. Agora, a confusão se dá, por exemplo, ler. Ler é uma habilidade, mas ler também é uma competência. E aí começam as confusões. Porque ler habilidade é quando eu decodifico signos. No nosso caso, as letras do alfabeto. Tá. Então eu posso pegar uma palavra, por exemplo, C-A-S-A, casa, mas se não tem um contexto, eu não fiz nenhuma relação, eu simplesmente decifrei. A partir do momento que eu entendo aquilo que eu li, então eu li decodificando, compreendi e associei. São 3 habilidades para formar a competência do leitor, o ler, competência. Porque só na habilidade, eu, por exemplo, posso ler um livro em alemão. Para mim é tranquilo. Agora, se eu vou entender o conteúdo, aí muda de figura. Aquela pessoa, mas eu entendo alemão, então você já tem uma habilidade a mais. Essa forma a competência. Então, em linhas gerais, resumindo, habilidades estão ligadas aos saberes, aos fazeres, vamos dizer assim. Aos fazeres, ao saber fazer. Uhum. E a competência, a reunião de várias habilidades. Tá, competência, reunião de várias habilidades e a habilidade é saber fazer. Saber fazer. Tá certo. Vamos ver se tem mais alguma aqui. Questão. Adriano, do Polo de Bauru, turma 1. Como desenvolver um planejamento para uma aula de qualidade? Como desenvolver um planejamento para uma aula? Bom, primeiro passo, saber o que você vai fazer nessa aula. É o objetivo. Isso tem que estar muito claro, porque se você não tem isso claro, a aula de qualidade não acontece. Sabendo qual é o objetivo, você tem que conhecer a sua realidade. Tá. É o diagnóstico. Quer dizer, não adianta eu ter o objetivo, por exemplo, digamos que eu esteja lá no sertão do Crato. E aí eu resolvo que a minha aula, eu quero que eles aprendam sobre frutas. Aí eu vou utilizar morango e chantilly lá no Nordeste. Quer dizer, eu estou fora de contexto. Completo. Então, por exemplo, eu estou numa comunidade caiçara, eu vou ter que necessariamente preparar uma aula que leve em conta a vida deles. Cortadores de cana e assim por diante. Então, objetivo, conhecer a minha realidade. A partir disso, aí eu vou pensar no conteúdo que eu quero para atingir aquele objetivo, ou nos conteúdos, e quais as ferramentas. E aí entra a questão, muitas pessoas vão achar, é só tecnologia? Não. Uma boa aula não necessita, sumariamente, de tecnologia. Tecnologia... Multimídia, por exemplo. Quer dizer, Lows e Giz é tecnologia também. Lows e Giz é tecnologia. Saber fazer, preparar uma aula é tecnologia. Justamente. Agora o que depende? Depende desse professor também. Você pode pegar, digamos que esse livro trouxesse sugestões de planos de ensino. Tá. Não, eu vou seguir o que está no livro. Ele não vai funcionar. Podia quebrar a cara. Podia quebrar a cara, porque depende desse professor. Então, a aula de qualidade, ela alia todos esses elementos, com as ferramentas que você tem à mão também. Com os alunos que você tem à sua frente. Justamente. Eu não posso partir do princípio, o meu aluno não sabe. Aquela coisa, a culpa é do outro professor que não trabalhou. Isso também tem que parar. Esse aluno que chegou para você, ele é aquele ponto de partida. Então, é dele que eu vou partir. Então, dele, o que eu posso fazer? A aula de qualidade, de repente, não será para ele, será para o outro. Então é muito relativo falar o que é uma aula de qualidade. Uma aula de qualidade é aquela que faz com que o aluno aprenda. Sim, e para isso você tem que reunir esses conhecimentos todos e fazer um bom planejamento, é isso? Justamente. Para saber como é que você vai se virar se a aula descambar para um lugar que você um terreno que você não está preparado. Então, mas a aula descambar, eu também preciso de um planejamento, vamos dizer, o plano B. Mas como é que o plano B vai dar certo? Se eu tiver domínio daquilo que eu estou ensinando. Novamente, eu falo que não pode haver espontaneísmo. O professor tem que estar preparado para aquela aula, para aquele conteúdo X. Porque se, de repente, aquele conteúdo não atingiu o objetivo ali, ele tem domínio da situação. Porque ele está preparado para isso. Então, ele consegue sair pela tangente para trazer o aluno de volta. Desde que o mundo é mundo, o aluno tenta tirar o professor do foco. Não é? Vamos pegar isso no ensino superior. Você começa a falar, o aluno doido para fazer que você esqueça o conteúdo. Sai, não, vamos matar a aula. O professor, ele percebe isso, ele traz novamente o aluno daquela coisa que não tem nada a ver, ele dá um jeito de trazer um gancho para o aluno para voltar para a aula. Porque você tem que ter um plano B quando você prepara a aula. Vamos pegar um exemplo da tecnologia. Eu preparei minha aula em PowerPoint, tudo prontinho, eu chego na escola, quebrou a luz,
a lâmpada, né? Quebrou a lâmpada do PowerPoint, ou não tem energia elétrica. E aí eu vou levar os alunos para uma área externa. Ah, não dou aula porque quebrou o meu equipamento, não posso dar aula. Não. Você não pode estar amarrado, agrilhoado àquela estratégia, àquela ferramenta. Então você tem que dizer, não dá certo aqui, então vamos para um plano B. Entendi. Senão vai parecer criança mimada, não tem isso, eu não brinco mais, né? Você tem que ter alternativas para se der tudo errado. Se der tudo errado, eu faço o quê? É o professor que realmente tem esse domínio, aí é a profissionalização. Não é o livro que faz o professor, é o professor. Mas aí já não é o momento em que as habilidades já estão desenvolvidas? Para o professor? É. Sim, vem com maturidade profissional também. É lógico que um professor iniciante, ele vai entrar em desespero. Mas, se você pegar aquele filme, O Sorriso da Mona Lisa, Tá. a primeira aula da Julia Roberts, a outra professora fala assim, cuidado, elas farejam o medo. Por quê? Porque é normal a insegurança. Qual de nós, professores, ao adentrarmos na sala de aula pela primeira vez, não trememos na base? Então, mas até você tremer na base é uma coisa, mas aí entra a gente, não, peraí, dá uma disfarçada, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima mesmo e segue em frente, porque você tem esse domínio. Então, se você se preparou, você conhece o conteúdo, você planejou a sua aula, então agora vamos lá, eu estou pronto para o abraço. Então, se der alguma coisa errada, não consegui usar o vídeo, tal, deu um problema, como eu brinco com a informática, que tem hora está tudo certo, mas ela dá um problema. Então, peraí, eu também não preciso disso, eu consigo realmente fazer a minha aula acontecer. Muito bem, professor, nós estamos chegando ao final. Eu queria saber o seguinte, você tem algum recado especial para os alunos? Queria que você desse seu recado para essa avaliação de quinta-feira agora. Bom, o que eu diria é assim, retomar isso, uma das formas muito fáceis de estudar, é retomando os vídeos. Porque os vídeos... Assistir os vídeos. Isso eu tenho na universidade aqui em São Paulo, que eu trabalho com graduação. Os meus alunos, nós utilizamos isso no semestre passado, assim que saíram os vídeos. Vou pegar a identificação da didática. Tá. E o relato deles é que facilitou a vida deles assim. Então, hoje eles também são adeptos da Univesp e Univesp TV. Eles gostam bastante porque estão utilizando esse material. Assiste o vídeo, toma nota. Toma nota. Você tocou num ponto importante. É muito mais importante a anotação do aluno, com as palavras do aluno, para estudar do que muitas vezes ficar marcando o livro, aquele desespero, não vou conseguir dar conta de reler o livro. Mas as suas anotações de aula são os objetos de estudo que você tem que valorizar mais. Porque é a sua compreensão do que está colocado, é isso? Isso, e a coragem de escrever. É a confiança. Você insiste nesse ponto? Eu insisto porque assim, eu me inspiro muito em Paulo Freire nesse sentido, porque o Paulo Freire ele tinha coragem de escrever, criar palavras, quando ele fala de uma boniteza, né? Não é uma boniteza no sentido bonito, é algo a mais. Essa boniteza de Paulo Freire é muito ampla. E ele tinha coragem, assim, ele escrevia. Então, quando você se dispõe a escrever, é o que o Edson até falou na outra entrevista, nós nos permitimos brincar um pouco com a questão da aula, realmente aquela coisa, não ficar copiando citações, referências. Então, que o aluno tenha isso em mente. Ele sabe, ele participou, porque os relatos que nós tivemos de alunos dos polos é que as aulas estavam pegando fogo. As reflexões, os debates, quer dizer, então tragam isso com vocês. Deixa o medo em casa. Acreditem em vocês, né? Tá certo, professor. Obrigado, então, pelas suas dicas para os alunos e para os que forem fazer a avaliação. Boa prova, boa avaliação para todos e fiquem tranquilos, tudo vai dar certo. Tudo vai dar certo. Tá certo. A gente se vê, então, no próximo encontro. Até lá.